A fazenda de Lucas, no interior, já foi próspera, mas agora era uma sombra do que um dia fora. Ele herdou a propriedade do pai, na esperança de mantê-la viva, mas as colheitas estavam murchando, as dívidas aumentando e as esperanças diminuindo. O campo de milho, outrora vasto e verde, estava seco e desolado. O céu parecia sempre cinza sobre a terra rachada, como se até o tempo tivesse desistido daquelas terras. Lucas trabalhava incansavelmente de sol a sol, suas mãos calejadas, seu corpo exausto, mas os frutos de seu trabalho eram cada vez mais escassos. Ele se perguntava como manteria o legado de sua família e sobreviveria ao ano, com os cobradores batendo à sua porta e as colheitas fracassando. Os vizinhos começavam a comentar. Alguns diziam que ele não sabia cuidar da terra, outros acreditavam que a fazenda estava amaldiçoada. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, Lucas sentou-se à beira do milharal. O vento soprava suavemente pelas poucas plantas que restavam. Ele sentiu o peso do desespero em seus ombros e, em meio à escuridão, avistou algo incomum. Um homem de aparência estranha, parado entre as espigas de milho, observando-o em silêncio. Lucas ficou imóvel, o olhar fixo na figura do homem que parecia surgir do nada. Vestido com roupas antiquadas, com um chapéu de abas largas que escondia parcialmente seu rosto, o estranho caminhou lentamente até Lucas. O fazendeiro, desconfiado, levantou-se, sem saber se corria ou enfrentava aquele desconhecido. "Posso ver que está com dificuldades", disse o homem, sua voz baixa e calma, mas com um tom que gelou Lucas até os ossos. "Eu posso te ajudar. Suas colheitas podem prosperar novamente. Basta um pequeno favor." Lucas hesitou, mas a palavra ajuda ecoou em sua mente como um farol no meio do desespero. Ele precisava salvar a fazenda, sua única herança. "O que quer em troca?" perguntou, sua voz rouca de cansaço. "O preço é simples", disse o homem com um sorriso que não alcançou os olhos. "Um sacrifício. Algo pequeno, mas necessário." Lucas, consumido pelo medo de perder tudo, aceitou o pacto. Apertou a mão do homem e, ao fazê-lo, sentiu um calafrio subir pela espinha. O homem desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu, deixando Lucas sozinho no campo, com a promessa de fartura pendurada no ar. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. O milharal de Lucas floresceu como nunca antes. As plantas cresceram altas e saudáveis, o milho estava abundante e os vizinhos não paravam de comentar sobre a súbita transformação. As dívidas começaram a ser quitadas e Lucas finalmente viu uma luz no fim do túnel. A fazenda, que estava prestes a falir, voltava a prosperar. Mas apesar da fartura, uma inquietação crescia dentro dele. Toda noite, enquanto olhava para os campos, Lucas ouvia algo estranho, um sussurro vindo do milharal. Era um som baixo, como se as próprias espigas de milho estivessem falando. Ele tentava ignorar, acreditando que o trabalho pesado estava lhe causando alucinações. Uma noite, o homem reapareceu na beira do milharal, como se nunca tivesse ido embora. "Está na hora de pagar o preço", disse ele, com um sorriso frio nos lábios. "Entregue uma criança ao milharal e a prosperidade continuará. Se não o fizer, você perderá tudo." O coração de Lucas parou. Ele nunca imaginou que o preço seria tão alto. Como poderia sacrificar uma criança? Mas se não o fizesse, tudo o que conquistou estaria perdido. O desespero retornou, ainda mais intenso do que antes. Lucas passou os dias seguintes em tormento, tentando encontrar uma saída para o terrível dilema. Ele não podia sacrificar uma vida inocente, mas também não podia ignorar as ameaças do homem misterioso. Conforme o tempo passava, o milharal, antes exuberante, começou a murchar novamente. As plantas secavam de forma acelerada, como se algo estivesse sugando a vida da fazenda. Certa noite, Lucas foi despertado por um barulho vindo do milharal. Ao sair de casa, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma criança da vila, que ele conhecia bem, estava vagando pelo campo, atraída por uma força invisível.
Os sussurros que Lucas havia ouvido antes agora estavam mais altos, chamando a criança para dentro do milharal. Sem pensar, Lucas correu em direção ao campo, lutando contra o vento que parecia ficar mais forte a cada passo. As espigas de milho se moviam como se tivessem vida própria, cercando a criança. Quando ele finalmente alcançou o garoto, o homem misterioso apareceu novamente, parado na borda do campo, observando tudo com um olhar satisfeito. O sacrifício precisa ser feito, disse o homem, sua voz calma e ameaçadora. Lucas se viu em um impasse. Se não entregasse a criança, sabia que ele seria o próximo. Lucas sabia que não poderia sacrificar uma criança, mesmo que isso significasse perder tudo o que havia conquistado. Tomado pela culpa e pelo desespero, ele decidiu que destruiria o milharal e acabaria com o pacto de uma vez por todas. Em uma noite sem lua, ele pegou gasolina e dirigiu-se ao campo, determinado a incendiar as plantações. Quando começou a despejar o combustível, o milharal parecia reagir. As espigas de milho se moveram como se fossem braços, tentando impedir Lucas de seguir em frente. O vento soprava com força, dificultando seus movimentos, mas ele continuou. Acendeu um fósforo e, com mãos trêmulas, jogou-o no chão. As chamas começaram a subir rapidamente, iluminando a noite escura. Mas, enquanto o fogo se alastrava, algo terrível aconteceu. As raízes do milharal se ergueram do solo, enrolando-se nas pernas de Lucas. O campo, agora vivo, estava lutando para proteger o pacto que havia sido feito. O homem misterioso apareceu mais uma vez, parado à distância, observando enquanto Lucas lutava contra o milharal. Você não pode quebrar o pacto, disse ele com um sorriso frio. Ele exige um sacrifício, e você sabia disso desde o começo. Na manhã seguinte, a fazenda de Lucas foi encontrada completamente queimada. As colheitas estavam destruídas e não havia sinal dele em lugar algum. Os moradores da vila, chocados com o que restava da propriedade, começaram a contar histórias de uma maldição que havia tomado o lugar. Ninguém ousava se aproximar do campo arruinado. Dizem que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir sussurros vindos do milharal morto, como se algo ainda esperasse por ali. O sacrifício foi evitado, mas o pacto nunca foi realmente quebrado. A fazenda de Lucas se tornara parte da lenda do interior, para sempre amaldiçoada.